Fala a verdade, você já se apaixonou por alguém que parecia impossível de se amar? Ou talvez você já se pegou tentando ser a salvadora, a pessoa que transforma, que cura e modifica alguém? Hoje nós vamos mergulhar na história da Bela e da Fera. Procurar entender o porquê tantas mulheres insistem em acreditar que elas podem mudar um homem emocionalmente quebrado. Meu nome é Rose Gaspari, sou treinadora comportamental, terapeuta sistêmica e o meu objetivo é trazer consciência para mulheres que desejam sim ter uma vida autêntica, cheia de amor próprio, cheia de respeito a partir delas mesmas. A Bela era uma jovem sonhadora, muito culta, adorava ler livros e ela morava com o pai dela na cidade, uma pequena cidade. E um dia esse pai, ele foi caminhar na floresta e ele se perdeu. E ele acabou indo parar dentro de um castelo, o castelo de uma fera. E essa fera aprisionou o pai da Bela. A Bela, quando descobriu isso, ela se ofereceu como moeda de troca para salvar esse seu pai. Já estando no castelo, a Bela descobre que a fera é explosiva, egoísta, narcisista, abusiva. Mas a Bela começa a enxergar algo além da aparência da fera. Começa a cuidar, ela começa a amar, ela começa a conversar, ela começa a demonstrar afeto por esse amor genuíno que a Bela desperta pela fera, faz com que a fera se transforme em um belo, maravilhoso príncipe. E eles têm um final feliz. Você assistiu muito esse desenho? Então, pode ser que essa dinâmica dessa história influenciou para os resultados que você tem na sua vida na área sentimental. E essa história, de fato, ela transmite para o inconsciente coletivo das mulheres. Ela transmite o arquétipo da salvadora. A Bela representa o feminino que ama aquele ser pelo que ele pode se tornar e se transformar, não pelo que ele é. Quantas mulheres, até mesmo você, pode já ter vivenciado um relacionamento disfuncional, abusivo, narcisista, e você permaneceu nesse relacionamento porque você via potencial naquilo que ele poderia se tornar, potencial talvez na inteligência que ele tinha, porque você via além do que ele representava ali para você no momento. Muitas mulheres acreditam que tratar com doçura, tratar com delicadeza, tratar com amor pode transformar essa outra pessoa. E dentro disso é muito comum a gente ouvir frases do tipo: ele é assim porque ele teve uma infância muito difícil. Ele é assim, mas no fundo ele tem potencial. Ou ele é assim, coitado, ele nunca foi amado de verdade. E eu cheguei para dar esse amor que ele nunca teve. Até quando nós vamos romantizar essa questão da mulher ser a salvadora? Essa questão da mulher transformar, ter esse poder de transformar o outro, transformar o homem. Essa história, ela mostra coisas que são intoleráveis, que a gente acaba tolerando, assim como a Bela tolerou. A fera grita com ela, a fera sequestra ela é prisioneira dessa fera. Ela acaba desenvolvendo um amor pelo seu agressor. Isso é transmitido para crianças, para as meninas, assim como foi para mim e para você, que é um ato admirável de uma mulher, que é um ato de braveza, de coragem, que a mulher sábia, ela luta pelaquela fera, porque ela acredita que no fundo ele vai ser transformado através do amor dela. Mas na vida real, quantas mulheres fazem parte do índice de crimes horríveis, violências horríveis? Quantas mulheres são destruídas psicologicamente, financeiramente, pelo fato delas terem sido condicionadas que a responsabilidade dessa mudança do outro vem a partir delas. Essas mulheres, elas acabam confundindo a empatia pela pessoa como autonegligência com elas próprias. E no fundo, todas estão buscando ser reconhecidas e amadas. É como se depois de todo esse sofrimento, de todo esse investimento, o troféu seria o amor dessa pessoa por elas. O perigo maior está quando a mulher ela começa a confundir esse castelo, essa prisão, como proteção.
Está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já dá aquele like. Isso é contribuição para fazer esse conteúdo chegar para mais e mais mulheres que precisam despertar a consciência. Normalmente, o masculino ferido, ele tem um poder muito grande e intenso sobre um feminino sensível, sobre a fragilidade da fera. Ela representa bem essas emoções, esses homens que foram machucados e por ter sido machucados, eles não procuram, eles são mais resistentes em procurar a sua cura e eles se tornam rígidos e fechados. Ela reconhece essas dores nesse parceiro e ela tenta ser a curadora das dores desse homem. Ela passa a ver essa sombra e ela começa a se apaixonar pelos defeitos dessa sombra. É como se ela virasse codependente da disfuncionalidade emocional desse homem. É como se a vida dela não fizesse sentido caso ela se separe desse homem. É como se ela tivesse fracassado, entende? É como se a missão tivesse sido dada para ela e ela, de uma certa forma, se perdeu, fracassou e desistiu da missão. Então, por isso, muitas mulheres, de maneira inconsciente, se mantêm em um relacionamento, porque se elas saem dali, o que elas vão fazer? Como elas vão ser vistas? Elas não vão ser vistas mais como a coitada, meu Deus, só ela para aguentar essa pessoa. Meu Deus, só ela para estar ali do lado. Sabe? Ela sai desse papel dessa personagem. E aí, o que ela faz da vida dela? A questão maior que nós mulheres precisamos entender é que nós podemos sim amar profundamente alguém. Mas essa pessoa, ela não tem que nos preencher. Nós já precisamos ser preenchidas. Essa pessoa, ela tem que ser apenas contribuição para fazer com que as nossas vidas sejam mais leve, mais fluida. Tanto a minha, tanto a sua, quanto a dele. Não adianta apenas uma parte buscar conhecimento, desenvolvimento, se a outra parte ela decide, dentro da sua ignorância, continuar cego. É como se essa pessoa livre arrastasse um peso, fosse corrimão de alguém que não quer despertar, de alguém que não quer abrir os seus olhos, de alguém que normalmente pensa assim: eu nasci assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Todos nós temos sombras. Eu tenho sombra, você tem sombra, seu parceiro, seus amigos, seus pais, todos temos sombras. A questão é olhar para as nossas sombras, se permitir vivenciar, experimentar e mudar. Porque a evolução do ser humano é essa, é expandir, evoluir, contribuir, é mudar o pensamento, é mudar o posicionamento, é entender que nós vivemos uma eterna metamorfose. E esse é o brilho de ser humano. Esse é o brilho de estar vivo. Porque a vida, ela nos permite ter várias experiências, de acordo com a forma que nós observamos essa vida. Análise final que eu digo para você. Observe o padrão que você está vivendo dentro das suas relações, tanto com o relacionamento amoroso, quanto a amizade, quanto com os pais, quanto com a sua família. Observe. Veja quais são as sombras da pessoa e quais são as suas sombras. Olhe para isso. Não se sinta responsável pela mudança de absolutamente ninguém. Ninguém muda ninguém se a pessoa não tiver o desejo de mudança genuína. Para de tentar ser a salvadora. Para de tentar ser a mulher boazinha. Aquela que diz sim para todo mundo, aquela que abaixa a cabeça. Só que para isso acontecer, você precisa buscar autoconhecimento. Por quê? Porque somente, como a gente falou, ponto mesmo da Bela, nesse desenho mesmo da Bela e a Fera, somente viveu uma programação desde a sua infância, dentro de tudo aquilo que nós somos contaminadas, dentro de todo o sistema de qual a gente veio, dentro das dinâmicas que os nossos pais vivenciaram, que a família que foi a nossa base, talvez a gente foi criado por outras pessoas que não foram os pais, mas aquela nossa base é o que formou o nosso inconsciente e é o que nos faz ter o resultado que nós temos hoje. Então, se você não está vivendo uma plenitude, uma felicidade genuína de relacionamento com você mesma e principalmente com o outro, é porque você precisa olhar para essas suas mazelas de dores. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que você tenha gostado.
E indique esse vídeo para aquela sua amiga que precisa de uma dose de consciência descansando.